Meus amados irmãos, a paz do Senhor, já quero louvar a Deus pela vida de cada irmão da nossa classe Abraão, obreiros, da nossa congregação em Alto Castro, pela vida do nosso pastor Vani, pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás. Nós estamos aqui para fazer mais um devocional orientado pela nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical, que hoje está no livro do Gênesis, no capítulo 17, do 1 ao 8, que eu vou ler para os irmãos. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus de sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, a terra de Canaã, com propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos nos preparando para a lição de número 6, que tem por tema: a bênção de Abraão chega a todos por Jesus Cristo. Então, amados, no devocional de ontem nós vimos que Abrão nasce em Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra e também muito desenvolvida. E ele sai dali com a sua família em direção a Canaã e para em Harã, local onde Deus lhe faz promessas. Então nós vimos que Deus tira Abrão de um local de idolatria, de uma vida de idolatria, para lhe fazer pai de nações. Então, Abrão e Sarai não poderiam ter filhos, mas ainda assim, Deus lhe faz promessas de multiplicar a sua descendência. Nós vimos que Deus aparece segunda vez a Abraão, manda ele olhar para os céus, e como se ele pudesse contar as estrelas, e diz: assim eu multiplicarei a sua descendência. Vimos que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Aleluia! É muito importante nós percebermos que em Gênesis 12, quando Deus chama a Abrão em Harã, e Deus lhe faz promessas, Deus promete abençoar Abrão e sua descendência sem estabelecer nenhuma contrapartida de algo que Abrão deveria fazer para que as promessas fossem cumpridas. Perceba que nós estamos entrando bastante na lição do próximo domingo. Deus chama Abrão para um propósito que era dele. Deus, ele intenta, através de Abrão, instituir uma nova nação, onde o seu nome seria glorificado. Nós estamos tratando de um período bíblico conhecido como pré-história bíblica. E, a partir dessa lição, está iniciando o período patriarcal, né? Então, Deus está chamando Abrão para pôr em andamento uma nova fase do seu plano de salvação, que culminará com a restauração de todas as coisas através de Jesus Cristo. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Então perceba que Abrão passa a andar com o Senhor em obediência, porque ele creu nas benesses, ele creu nas bênçãos prometidas pelo Senhor. Então, amados,
no texto que nós lemos, em Gênesis 17, Deus aparece novamente a Abrão. E aqui, após já ter passado algum tempo, Abrão já está avançado de idade e agora, já tem há 13 anos, ele tem o seu filho Ismael. Então, no momento em que talvez ele esteja conformado de que o filho da promessa fosse Ismael, e talvez imaginando que aquele quadro era impossível de ser modificado, Deus aparece novamente a Abrão, e agora com uma nova revelação. Deus fala a Abrão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aqui é a primeira manifestação do Deus El Shaddai. Nós já vimos na criação o Deus Elohim. E aqui Deus se apresenta como Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. É como se Deus estivesse dizendo: ei, Abrão, talvez você esteja achando que é impossível eu fazer você suscitar uma grande nação através da sua esposa Sara, mas eu venho te revelar, eu venho me revelar a ti como Deus Todo-Poderoso. Não há impossível diante de mim. Nós já temos visto no devocional de ontem que aquela região era uma região politeísta, e Abrão já tinha ouvido falar de muitos deuses, mas Deus se revela a ele como Deus Todo-Poderoso. E aqui é importante nós dobrarmos a nossa atenção. Deus vai mudar o nome de Abrão. A promessa, talvez na mente de Abrão, a promessa de Deus é que Deus faria um homem e uma mulher que não podia gerar. Deus daria um filho a um homem e uma mulher que não podia gerar. E Deus agora, mudando o nome de Abrão para Abraão, iria dar mais um passo na revelação do seu plano de salvação. Deus estava dizendo, porque Abrão, o significado do nome Abrão é o grande pai. O significado do nome Abraão é pai de nações. Então Deus estava dando um novo passo na revelação do seu plano de salvação. É como se Deus estivesse dizendo a Abrão: Abrão, o propósito do meu chamado para você é maior do que te fazer gerar. Eu vou fazer você ser pai de muitas nações. Que Deus estava falando para Abrão, que você precisa entender isso. Abrão, as minhas promessas não pararão em ti. Elas alcançarão todas as famílias da terra. Louvado seja o nome do Senhor. De ti eu farei uma nação. De ti virão reis. E aqui no verso 6, que Deus promete reis, é necessário nós entendermos que agora sim, o plano de salvação começa através da vida de Abrão, começa a apontar para Cristo. De ti virá um período da monarquia. Então perceba, nós estamos no período patriarcal. Deus levanta Abraão, depois virá Isaac, Jacó, que são os patriarcas. E Deus instituirá uma nação através dos patriarcas. E Deus, nesse período patriarcal, já está anunciando que desta nação que ele vai constituir, ele levantará reis. Então será uma nação forte. E mais do que isso, querido, de Abraão virá aquele que será rei dos reis, através do qual toda a família será bendita. A promessa de Abraão chegará em toda a família através de Jesus Cristo. Então Deus revela os seus propósitos a Abrão, mudando o seu nome para Abraão. Que coisa maravilhosa é essa lição, queridos. Ei, talvez você esteja achando que é muito difícil Deus cumprir as promessas dele na sua vida. Talvez o tempo, assim como Abrão, que já estava há 13 anos com o seu filho Ismael, ele achava que era impossível que Deus ainda desse descendência a Sarai, sua esposa. E Deus se revela a Abraão como Deus Todo-Poderoso. Não é impossível para Deus, querido. E ele muda o nome de Abrão
para Abraão, para mostrar a Abraão que o propósito dele era muito maior que ele poderia imaginar. O propósito de Deus nas nossas vidas é muito maior, é muito mais excelente, excede muito a nossa capacidade de compreensão. Deus é fiel e cumprirá todas as promessas sobre as nossas vidas. Que essa palavra traga vida ao seu dia, que essa palavra traga alegria ao seu dia, queridos. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Fique com Deus.